Opa, fiel, será que ainda existe vida para Lázaro no Corinthians? Falando como corintiano, eu tenho zero convicção no trabalho desse cara. Não é nem aquele trabalho que a gente vê assim e pensa, no próximo jogo ele vai agitar o time. Cara, minha confiança foi quebrada contra o Remo, pela quantidade de erros. Mas ele vem errando desde o começo da temporada. E eu vou explicar por quê. Porque ele pensa mais no trabalho dele, mais no cargo dele, do que no Corinthians. Por exemplo, se você tem um paulista, um estadual, você tem que testar os meninos da base. O momento de testar os caras da base é no paulista. Você não vai testar em Libertadores, você não vai testar em mata-mata de Copa do Brasil, igual ele fez. E Brasileirão também não pode jogar ponto fora, você também não pode arriscar tanto. Então, se você não pega o paulista para dar confiança para os meninos, para você testar os meninos, você está jogando sua base fora. Você está jogando uma parte do plantel do Corinthians, do elenco do Corinthians, que já não é estrelado, fora. E foi isso que ele fez. Por quê? Para manter o cargo dele, colocando os experientes, né, para garantir pontinho contra Santo André, pontinho contra Água Santa, para não cair no cargo, né, para garantir o cargo dele. Ou seja, ele pensou mais nele do que no Corinthians. Agora você pega um menino igual o Pedro, com 17 ou 16 anos, coloca numa bucha de canhão dessa daí, na Copa do Brasil, com o time reserva. Gente, menino da base, você tem que colocar com o time encaixado. Você pega ali um time com o meio campo titular, com a zaga titular, com as laterais titular e coloca o menino na ponta para jogar. Numa arena lotada, né, num ambiente propício. Não você colocar no time reserva, bagunçado, desarrumado, fora de casa, no mata-mata de Copa do Brasil. Isso foi um absurdo que ele fez. Mas ok. Aí, contra o Ituano, o Renato machuca, ele vai na entrevista e diz que o Corinthians não vai sentir falta do Renato, porque ele tem o esquema montado. Porém, ele pega e me coloca o Paulinho de ponta esquerda. O Paulinho, nem em 2013, quando ele estava no auge da forma física dele, o Paulinho não jogava de ponta. O Paulinho, mesmo sendo veloz, nunca foi colocado de ponta. E agora ele vem com o Paulinho com 34 anos de idade, no mata-mata de Paulistão, e testa o cara de ponta. Gente, é um absurdo isso daí. Talvez se ele tivesse colocado o Pedro para jogar contra um Água Santa, né, contra esses times aí do Paulista, ele poderia ter colocado o Pedro aí de ponta nesse jogo, né? Mas aí ele gosta de ficar botando medalhão, 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 dá nisso. Agora contra o Remo, gente, foi uma quantidade de erros assim absurda. Eu acho que foi um amadorismo tão grande do Lázaro, tão grande que, olha a moto passando, que eu perdi minha confiança toda nele. Quer dizer, já não tinha muito, mas não tem um zero. Com o Lázaro a gente não vai a lugar nenhum. O cara colocar o time em reserva no mata-mata de Copa do Brasil, com o time descansando por um mês, só folga e treino por um mês. Aí, não, mas jogou contra o Liverpool do Uruguai uma semana atrás. Pra que você vai poupar os caras agora? Então, assim, foi o primeiro erro. O segundo erro, iniciou com o Paulinho de ponta de novo. De novo. Só que aí, o Fábio tomou uma bola nas costas, o Paulinho não conseguiu acompanhar, porque o Fábio Santos não consegue mais marcar e atacar, né? Ele viu que dois INSS pela ponta não ia dar certo, até porque o Paulinho não é ponta, pelo amor de Deus. Aí ele puxou o Pedro para ser assistente de lateral, né, para marcar pelo Fábio e atacar por ele. O Pedro se desdobrou, muita gente dizendo, queria driblar toda hora. Gente, ele é um ponta, ele é um cara driblador, um cara que vai para cima. Ele foi, na minha opinião, ele chamou o jogo para ele. Ele fez o que ele tinha que fazer. E coisa que muito medalhão não faz, que é chamar a responsabilidade. Ele chamou enquanto ele estava em campo. E os caras estão criticando o menino. Agora, mas isso daí não é culpa de vocês, é culpa do Lázaro, né? Cada um tem sua cabeça, tem sua opinião, pode criticar. Mas é culpa do Lázaro de colocar o menino para jogar e titular a primeira vez contra um Remo fora de... Um Remo não, também não, mas tipo assim, num jogo de Copa do Brasil, um jogo de pressão, fora de casa. Aí deixou o meio campo lento pra caramba no primeiro tempo. Segundo tempo mexeu, deixou mais lento ainda. Cara, o que ele fez com o time do Corinthians
no segundo tempo foi um negócio assim absurdo. Enfim, vocês já viram, né? Vocês já sabem o que aconteceu. Então, para mim, não tem mais vida para Lázaro no Corinthians. Para mim, o correto era ele ter sido demitido após o jogo contra o Remo. Mas o Duílio vai manter, é a diretoria dos amigos, ele é amigo do Lázaro, né? O bunda mole do Duílio vai manter. E aí a gente vai ter que ser eliminado da Copa do Brasil, ou vai ter que tomar umas porradas no Brasileiro, ou vai ter que se complicar na Libertadores para ele tirar o Lázaro. É complicado. É isso, fiel. Vamos aí torcer para que nossa diretoria abra o olho e vai Corinthians.